Boa noite, pessoal. Boa noite, Sim, Alessandra. Tudo bem? boa noite. A Alessandra aceitou muito gentilmente nosso convite aqui para falar sobre como contratar um laboratório de alimentos, um prestador de serviço de alimentos. Então, sejam Isso todos aí, muito vamos lá. bem-vindos. De alimentos, um prestador de serviço. Que eu vou desligar aqui o meu. E então, a Alessandra Calduro, ela é professora da Sociedade Brasileira de Metrologia e avaliadora líder da ISO 17025. Seja muito bem-vinda. Não sei se você quer se Muito, apresentar rapidamente. muito obrigada. É isso que você falou. Eu sou farmacêutica bioquímica de formação e há mais de 10 anos, então, eu sou avaliadora, primeiramente da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, na 17025, que é a ISO de ensaios e calibração. E também sou avaliadora da 15189, que é uma ISO de avaliação de laboratório clínico. Desde 2018 sou avaliadora especialista da CGEC, do Inmetro, né? Também para ensaios biológicos, na 17025 e também na 15189. E também sou avaliadora do sistema de acreditação do DIC, que é para laboratórios clínicos da Sociedade de Análises Clínicas. Então já tenho uma experiência com laboratórios, já de longa data. Com laboratórios, parabéns, parabéns. Sim. Está cobrindo praticamente todas as normas de laboratórios. Tentando, vamos lá. E na área de alimentos, então, né, a gente tem aqui, temos a norma ISO 22000, tem os diversos esquemas de segurança de alimentos e todos eles exigem o famoso resultado válido, né? Então, a ISO 22000, ela pede que os ensaios sejam apropriados, sejam adequados, e é uma coisa quase que óbvia de dizer que um resultado tem que ser válido, mas afinal de contas, o que é um resultado válido? Vamos lá, então. Produzir um resultado, né? Então, realizar uma análise ou ensaio, como é dito na 17025, não é simplesmente a gente gerar um resultado, né? Então, lá o equipamento nos dá um resultado, mas qual é a qualidade? Como a gente pode garantir que aquele resultado é válido, como é a sua pergunta, né? Então, o resultado, para ele ser válido, então ele tem que ser confiável, né? A gente tem que garantir que aquele valor está correto, minimamente exato ou preciso. A gente tem esse resultado, ele tem que ser rastreável, de preferência a um sistema internacional, numa cadeia ininterrupta internacional de comparações. E esse resultado, então, ele tem que ser comparável. Então, o resultado que a gente emite no laboratório X, no meu laboratório, ele tem que ser comparável ao laboratório lá da Inglaterra, da Noruega, dos Estados Unidos, que eu pretendo que o meu produto chegue, né, que aquele resultado chegue no meu cliente, para a pessoa que está comprando o meu produto. Então, o resultado válido, então ele tem que ser confiável, rastreável e comparável. Comparável, olha que bacana, aí a dica. Justamente. Então, e como os laboratórios produzem um resultado válido, né? Então, os laboratórios têm que demonstrar esta competência. Eles têm que ter equipamentos adequados, equipamentos calibrados, eles têm que ter equipe, né? A equipe que está realizando aqueles ensaios, que está manipulando aquela amostra, que está usando os equipamentos, né? Ela tem que ser competente, ela tem que utilizar uma metodologia reconhecida internacionalmente e internamente eu tenho que validar ou confirmar que eu consigo, na minha estrutura laboratorial, reproduzir aquele método que é internacionalmente conhecido. Eu tenho que garantir a validade dos meus resultados através de comparação interlaboratorial, então me comparar com outros laboratórios tão bons quanto eu, melhores que eu, e conseguir resultados satisfatórios. Então, são várias etapas que eu tenho que cumprir, né, eu, laboratório, para que o meu resultado seja confiável e por conseguinte, válido. E então é muita coisa, né? Então, assim, o que é comum de ver nas empresas? É comum de ver lá um termômetro, o pessoal tem um termômetro, o pessoal tem uma balança, tem lá um medidor de pressão, tem coisas do tipo, e o pessoal, assim, quando muito, manda fazer uma calibração e guarda, pega o laudo e guarda ele na gaveta, e pronto, e fica por aí, né? Então, que confiabilidade a gente tem numa situação assim?
Primeiramente, a gente tem que usar um equipamento adequado para o que a gente se pretende medir, né? Então, tudo isso que você falou, a gente gera resultados, são medidas, são medições. Então, eu preciso ter um equipamento adequado. Então, por exemplo, se for medir uma pasteurização, 75 graus por alguns segundos. O equipamento que eu estou utilizando, ele tem que garantir, atingir a temperatura que eu preciso, né? Ele tem que medir essa temperatura, né? Justamente. E ele também tem que ter a faixa de medição que eu preciso. Eu não posso comprar qualquer equipamento. Eu tenho que garantir que aquele... um equipamento que vá de 5 em 5 ou de 10 em 10. Justamente. Eu tenho que garantir um equipamento adequado que vai produzir o resultado que eu preciso. Essa é a coisa número 1. Depois, eu tenho que calibrar aquele equipamento, o que é comparar com um padrão internacional, para saber se aquele resultado que ele está produzindo é o que eu almejo, né? O que eu preciso. Então, eu tenho que ter um fornecedor de calibração também adequado. Eu não posso mandar para qualquer laboratório de calibração. Esse laboratório de calibração também, ou deveria ser, acreditado, né? O que a gente diz, acreditação seguir um sistema de gestão que é a 17025, também para calibração, né? Esse laboratório, de preferência, deveria ser um laboratório que siga o sistema de gestão da 17025 e, de preferência, acreditado, né? Que ele faça parte da rede brasileira de calibração. Então, de preferência. E muitas vezes o pessoal pega assim, o laboratório mais próximo e manda, né? Tipo, faz calibração de balança? Faço. Isso. Mas, por exemplo, assim, o meu cliente empacota potinhos de 500 gramas até 1 quilo, de 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo, e aí você pega o laudo para olhar e ele fez a calibração em 1 quilo. Numa outra faixa. 20 quilos, né? E aí ele pega esse laudo e guarda na gaveta. Então, a primeira coisa é ter um equipamento adequado, a segunda coisa é ter um fornecedor de calibração adequado e eu saber aonde eu preciso calibrar, né? Qual é a minha faixa de uso. E também uma terceira coisa que é ter critério de aceitação daquela calibração. Quando eu recebo aquele laudo, saber se esse equipamento está adequado conforme o meu critério. Isso é uma dificuldade. Critério de aceitação, porque isso é uma dúvida muito comum que eu escuto. Isso. Vocês não escutam isso nos alunos? Muito. E a SBM, isso a avaliação de certificado de calibração é o curso que bomba lá na SBM, né? Que é uma demanda muito grande que as pessoas não sabem, né, sobre essas questões de calibrações, elas não sabem como avaliar um certificado, estabelecer os seus critérios de aceitação para as tolerâncias das suas metodologias, né? Então, isso é uma demanda muito grande de dúvida das pessoas que buscam a SBM, né? Então, esse é um curso muito procurado e que, enfim, o professor Alexandre toma conta ali dessa área, outros professores lá da SBM. É um conhecimento que pouca gente tem, a gente vê muito pouco isso nas empresas, né? E as empresas elas precisam dos instrumentos de medição para medir não só o controle do processo, que é a rotina, aquilo que ela tem que monitorar, que vai resultar na qualidade do produto e na segurança do produto, mas também o bicho pega mesmo quando a empresa busca uma certificação, porque aí ela tem que provar, ela tem que fazer tudo direitinho, ela tem que provar que o resultado dela é válido. Então, como é que se faz? Né? A gente já viu aqui, né? Como é que a gente faz assim, tendo um instrumento adequado, sabendo avaliar o laudo, né? Isso. E o laboratório. Fala um pouquinho sobre o laboratório. Como é que é essa competência de laboratório? Então, as demandas da indústria, né, são tanto para laboratórios de calibração, né, que é isso que a gente estava conversando agora, né, calibrar balança, termômetros. Então, tem essa demanda da indústria. E existe a demanda dos laboratórios de ensaios. Né, laboratórios que fazem análise do controle da produção, o controle sanitário, o controle de análises microscópicas para ver se existe algum material estranho lá no produto, né? Então, são laboratórios de ensaio. Como a gente saber, né, que esse laboratório de ensaio, tanto de ensaio quanto de calibração, são laboratórios competentes? Então, existe essa ISO 17025, que é uma ISO internacional, que o laboratório deve estruturar o seu sistema de gestão, né, baseado nessa norma, que é uma norma complexa, né, mas que ela garante o sistema de gestão, a documentação, né, o que as pessoas costumam ver na 9001, então ela organiza
tanto a parte documental do laboratório, como ela também organiza a parte da estrutura, dos processos, dos recursos, né? Então, ela tem vários requisitos que falam de todas essas etapas, né? Então, ela trata de imparcialidade e confidencialidade, né? Como a gente tem que garantir que eu não vou vazar os resultados do cliente do laboratório para algum concorrente, né? Então, ele tem que garantir a imparcialidade e a confidencialidade dos resultados. Isso é uma coisa que essa versão nova da norma forçou bastante. Questões de estrutura do próprio laboratório, porque existem laboratórios que são dentro da indústria, né? Então, como a indústria não vai fazer pressão no laboratório para que ele produza resultados que são mais favoráveis para a indústria, né? Então, tem que garantir na estrutura organizacional do laboratório que a indústria não faça pressão e que eu produza resultados imparciais, né? Então, isso é uma questão também bem forte que a norma fala. Questões de pessoal, contratação de pessoal capacitado, né? Que isso é uma questão muito importante, tanto para manipulação das amostras, desenvolvimento de metodologias, própria manipulação com utilização dos equipamentos, né? Porque existem ensaios que são mais complexos e eu preciso de um pessoal capacitado para desenvolver essas metodologias. Eu preciso ter equipamentos adequados. Eu tenho que buscar a rastreabilidade metrológica nos meus materiais de referência, né, que são essas comparações com que eu vou saber que o meu resultado é válido, então eu preciso de materiais de referência para todos os ensaios que eu realizo. Eu preciso de uma estrutura física adequada, né, que não gere contaminação cruzada dos resultados, então essa é a parte da norma que fala sobre recursos. Né? E depois ela fala também de processos, né? Como desde da captação, a avaliação da solicitação do cliente, a amostragem, que é uma questão muito importante, né? Se eu não faço uma amostragem correta, eu não vou produzir um resultado correto, né? Porque ele não vai ser representativo do todo da produção. Né? Então, a amostragem, o manuseio dos itens de ensaio, então, para eu não trocar amostras, e aí eu produzir resultados que não são daquela amostra, então eu tenho N cuidados que eu tenho que tomar durante o meu processo de análise. Avaliação, a metodologia, né? Saber escolher uma metodologia correta e garantir que internamente eu consiga desenvolver essa metodologia. Então, a norma ela é bem complexa, né? Mas assim vocês percebem que no final, um laboratório que tem implementado essa ISO 17025, ela vai produzir resultados válidos, confiáveis, comparáveis, né? E rastreáveis, que é isso que a gente busca. Sim. E então, assim, esses detalhes são vários que precisam ser observados para a gente ter uma... E tanto se o laboratório for de empresa ou o laboratório for contratado, né? Então, são muitos detalhes que podem... Se quem estiver fazendo um ensaio, uma calibração, enfim, não seguir todos esses detalhes, o resultado pode ser desqualificado, inclusive num tribunal. Né? Sim, legalmente, sim. Né? Se a gente existe uma questão que vá, né, vá ser questionamento jurídico, né, isso pode ser questionado. E o laudo, inclusive, né? O laudo é emitido por um... Não sei se é assim mesmo que se fala quando uma empresa, um laboratório é acreditado, se ele emite laudo ou certificado, como é que tem essa diferença? É resultado que a gente chama, emissão de resultado, laudo. O nome, na verdade, cada um pode saber. Cada um mas tem um termo técnico para isso. Resultados. A norma, o requisito é relato de resultados. Relato de resultados, certo. Mas, assim, eles têm que fornecer isso, né, esses resultados, e de uma maneira que tenha certeza que tudo foi seguido, que tudo foi cumprido, para que, né, para que os resultados tenham essa validade, inclusive validade jurídica e internacional. Sim. Né? Até esse requisito de relato de resultado, ele ganhou uma importância maior nessa versão 2017 da norma, né? Até falando sobre declaração de conformidade, né? Caso um produto eu precise declarar se ele está conforme ou não conforme a alguma legislação, alguma norma internacional, como essa declaração deve ser feita, né? Que a gente tem que sempre
o laboratório deve informar qual legislação, norma ou referência que ele está declarando a conformidade e como, aí é um outro termo que a gente usa, né? E como a incerteza de medição, como internamente a gente sabe, a incerteza de medição está sempre vinculada a um resultado. Não existe resultado sem uma incerteza inserida, né? Que isso vem dos equipamentos, da metodologia, né? Que isso o laboratório internamente avalia e calcula, né? Qual é a incerteza associada àquele resultado. Então, para a gente declarar a conformidade de um resultado, então a gente também tem que levar em consideração ou dizer para o nosso cliente, né, se a gente está considerando ou não a incerteza da medição. Sim. Então, esse resultado, ele ganha um peso maior e uma importância até para depois questões jurídicas, né? Que é isso, e aparece também no laudo, sempre vem lá, incerteza e o valor, né? E os resultados de calibração, normalmente os resultados são declarados da incerteza, os resultados dos ensaios, a incerteza relacionada aos ensaios nem sempre são declaradas, até porque isso não é uma questão obrigatória na norma. Certo. É mais importante para quando é calibração, isso. A calibração, a incerteza associada à medição, ela é um requisito obrigatório. Certo, bacana. E quem declara a competência desses laboratórios? Pois então, no Brasil, né, o organismo oficial de acreditação é o Inmetro, né? Então, é a CGECRE, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, através da DICLA, né, que é a Divisão de Acreditação de Laboratório, ela, que é o organismo oficial brasileiro de declaração de competência dos laboratórios, de acreditação dos laboratórios. E existem também as redes metrológicas dos estados, né, que elas fazem o reconhecimento de competência, porque elas recebem do Inmetro esse aval, né, que elas também podem, mas aí o nome é diferente, né, não é acreditação, é reconhecimento de competência. O organismo de acreditação é o Inmetro, a CGECRE do Inmetro. Sim. Sim, o Inmetro é o acreditador do Brasil. Isso, é o órgão oficial de acreditação. É que para quem não, talvez não tenha se dado conta, o organismo, o laboratório de ensaio de calibração, ele está no mesmo nível que um organismo de certificação, que vai na empresa dizer que uma ISO 9001 está conforme ou não. Né? Ele tem o mesmo nível. Isso, é o organismo de terceira parte, né? Alguém que internacionalmente tem o poder acreditar. Isso. Então, por exemplo, uma empresa, né, que opta por qualificar internamente um laboratório e vai buscar uma acreditação ou uma avaliação, ela tem dentro da sua instalação um organismo de terceira parte ali, competente. Né? Então, ela tem o mesmo nível de um organismo de certificação de ISO 22000, de ISO 9001 e tudo. E o Pode falar. Não, o Inmetro tem esse reconhecimento internacional por acordos mútuos de reconhecimento como um organismo oficial, né, que tem credibilidade tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nos países que existe um acordo de mútuo reconhecimento. Né? Então, ele é o órgão oficial, né, que tem profissionais competentes, né, e uma estrutura que vai poder dizer se um laboratório é competente para realizar um ensaio ou uma calibração. Sim. E então, assim, na hora de contratar um laboratório, a gente tem que olhar isso quando a gente precisa ter resultado válido, né? Não só quando precisa para fazer uma norma, mas deveria ser para tudo, para ter certeza dos nossos ensaios, né? Para não sofrer pressão. A gente deveria fazer o quê na hora de contratar, assim? Olhar o quê? Existe no site do Inmetro, né, uma relação de laboratórios por área de atividade, né, então, que você pode buscar o tipo de ensaio que você está buscando, o laboratório que tem a acreditação, tanto no site do Inmetro quanto nos sites das redes metrológicas também existem os laboratórios que têm reconhecimento de competência. Então, através desses sites, né, a gente consegue buscar o laboratório para aquela atividade. Travou um pouquinho a Alessandra. Travou um pouquinho o áudio, o vídeo dela aqui. Vamos ver se não entra. Senão é uma instabilidade rápida aqui. Né? Ela estava falando que a gente consegue consultar. Acho que eu caí um pouquinho. Oi? Voltei. Travou a tua imagem um pouquinho aqui, mas voltou agora. Você estava falando que tem uma base de dados no Inmetro que a gente consulta. Isso.
Até eu fiz uma busca, né? Os laboratórios, por exemplo, na categoria, na atividade de alimentos e bebidas, são 261 no Brasil. Opa, né? Então, eles estão categorizados por atividades, né? Então, a gente pode buscar no nosso estado, né? Para ser mais próximo da gente, enfim, facilita a logística, né? Da parte do envio das amostras. Então, no site do Inmetro, no site das redes meteorológicas, a gente consegue fazer a busca dos laboratórios que têm acreditação ou reconhecimento de competência. Sim. E nas redes meteorológicas também a gente consegue? Como é que a gente... Consegue. Uma lista. Como é que é? Assim, existe a rede meteorológica do Rio Grande do Sul, né? Ela é bem forte, já tem uma atuação de muitos anos, e tem vários laboratórios na área de alimentos que a rede fez o reconhecimento da competência. Eu já avaliei vários laboratórios aqui no Rio Grande do Sul, né? E existem outras redes no Brasil que também prestam esse serviço. Minas Gerais tem uma rede bem forte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, existem outras redes meteorológicas que também fazem esse reconhecimento de competência. A gente só precisa ver se a legislação que a gente tem que atender, ou no caso da ISO 22000, o FSC não exige acreditação, né? Não tem o termo acreditação. Mas existem algumas áreas, por exemplo, nos laboratórios de meio ambiente, algumas legislações exigem acreditação. E quando a legislação ou o órgão pede acreditação, aí a gente tem que buscar o laboratório, né? Tem que buscar o Inmetro. Certo. E assim, uma empresa, vamos dizer assim, que esteja começando, e ela, desculpa, me engasguei tomando água aqui. Um calorão. Não. Acho que de norte a sul a coisa não tá fácil, né? O calor. Mas imagina assim, uma empresa, ela está começando, porque assim, são muitos requisitos, é muita coisa. E ela assim diz assim: olha, de início eu não quero ser avaliada, nem vou buscar a certificação, eu vou ter uma escalada pela frente para fazer. Teria alguma outra opção para ela começar o desenvolvimento dela? Na verdade, assim, inicialmente os laboratórios eles não buscam uma acreditação de cara, né, ou um reconhecimento de competência. Eles trabalham internamente a 17025, né? Se eles não têm uma exigência externa, porque é um processo voluntário, né? Tanto a acreditação quanto o reconhecimento de competência é o laboratório que busca no Inmetro ou nas redes meteorológicas, né? Então, normalmente os laboratórios, tanto internos das indústrias quanto os laboratórios externos, eles organizam, né? Eles estudam a 17025 e se organizam internamente para buscar posteriormente o reconhecimento. E como o reconhecimento é por escopo, é por ensaio, né? A gente não vai botar todo o laboratório na acreditação, a gente pode priorizar os ensaios que são mais relevantes para a gente, o que tem mais impacto, mais volume de ensaios, ou que são mais relevantes. Se é um laboratório, por exemplo, os laboratórios da indústria de alimentos, normalmente ensaios microbiológicos são muito importantes, né? Para a gente avaliar a questão sanitária. Então, normalmente, os laboratórios de indústria de alimentos começam pelos ensaios microbiológicos, né? E nem todos, né? Os que têm maior volume, maior demanda, e depois, aos poucos, quando eu já estou familiarizada com todos os requisitos, as obrigatoriedades, aí eu vou incluindo outros ensaios. É assim que normalmente acontece. Sim, daí os físico-químicos também. E, assim, sim, aí, claro, gradualmente eu vou inserindo, aumentando o meu escopo, né? Sim. E assim, isso você falou por escopo, né? Porque a acreditação, a avaliação, ela é por ensaio, né? Isso. No escopo, a gente define quais os ensaios que eu vou querer a acreditação, né? Então, eu posso começar com um ensaio. Né? E aí, claro, eu vou ter que contemplar todos os requisitos da norma para aquele ensaio. Mas aí eu consigo restringir, até por questões de custo, né? A calibração dos equipamentos são focadas naquele ensaio, a participação no ensaio de proficiência é naquele ensaio, a compra de materiais de referência, que às vezes são caros, né? Então eu consigo focar, e aí depois eu vou, quando eu me sinto mais confortável, mais confiante, eu vou ampliando para outros ensaios, aumentando o meu escopo. E os laboratórios que participam assim, de ensaios de proficiência, né? Eles fazem isso como é que isso está inserido nesse contexto? Esse é um requisito obrigatório,
né? Então, a participação com resultado satisfatório, né? Quando eu solicito a acreditação, o reconhecimento de competência, eu já tenho que ter participado e obtido um resultado satisfatório para aquele ensaio. Né? Então, para demonstrar para o organismo de terceira parte que eu sou competente, que eu produzo resultados válidos. Certo. Depois, a gente tem que... Claro, laboratórios que têm um ensaio não, né? Mas quando eu tenho já um volume maior de ensaios, eu estabeleço parte significativa. Eu não sou obrigada a realizar todos os anos, todos os ensaios, participar, né, de todos, para todos os meus ensaios. Eu estabeleço o meu escopo significativo. Então, quais as metodologias que eu desenvolvo, e aí eu vou rodando, né? Dentro, eu tenho ensaios gravimétricos, né? Que são ensaios que envolvem balanças. Então, eu vou agrupando por metodologias e vou participando, né? Aí existe nos documentos da CEGECRE, né? Do Inmetro, qual é a frequência que eu devo participar. Então, tem uma frequência estabelecida e como eu tenho que estabelecer o escopo significativo e qual é o meu critério de participação. E assim pessoal, eu vou avaliando o meu desempenho. Legal. Pessoal, eu estou vendo que tem um pessoal entrando aqui, o pessoal que está entrando aqui na live, já aproveita e já coloca o dedo aí, coloca um like aqui para a gente, para entender que isso aqui é legal. Manda para alguém, convida para um colega que queira ver, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para a Alessandra, ao vivo, a gente consegue, a gente está lendo vocês nos comentários aqui, né? Se sintam bem à vontade que a gente... Né? Se a gente não souber, se a gente souber, a gente faz na hora, né? A gente responde. Sim, a gente busca informação e depois pode responder também para a pessoa em particular, caso precise. E vocês estão recebendo muita demanda ou estão percebendo no mercado demanda das empresas por melhorar o desenvolvimento dos laboratórios, assim, buscar uma qualificação dos seus laboratórios? Com certeza, assim, a SBM vem sentindo já há bastante tempo, tanto pelos depoimentos da SBM, mas como também avaliadora, né? Eu venho sentindo nos últimos anos um volume maior de laboratórios do setor de alimentos pedindo, né, acreditação e reconhecimento de competência. Então, já fui em vários laboratórios de alimentos, porque a gente percebe que o Brasil, como um player internacional, né, nessa questão alimentar, exporta muito. E o nosso cliente precisa de um resultado válido, né? Precisa de um resultado cada vez mais rápido, então com metodologias mais rápidas ou com limites de quantificação muito menores, né? Então, às vezes, questões, elementos traços, né? Então, eu tenho que ter uma metodologia que também tem um limite de quantificação, que eu consiga detectar quantidades muito pequenas, né, de algum analito. Então, metal pesado ou micotoxina. Isso, a parte dos agrotóxicos agora, né, está entrando muito forte. Então, os laboratórios estão tendo que se qualificar e né, buscar, então, essas acreditações e também buscar metodologias mais rápidas, metodologias mais exatas, metodologias que produzam, né, que consigam detectar analitos com pouquíssima quantidade, né? Então, são muitas demandas. A indústria não para, né? E ela precisa rápido, né? E às vezes com uma rede bem pequena de laboratório é difícil, né? Então eu imagino que uma opção é a empresa realmente desenvolver o seu laboratório e ficar meses numa fila, né? Ou muitos dias numa fila, ou ter que pagar pedágio, né? A gente vê muitas empresas internamente estruturando laboratórios, né, para fazer ensaios que são controles da produção, né? Essa questão de controles sanitários, então por isso os laboratórios microbiológicos e físico-químicos, né? Então, se desenvolvem esses controles que são básicos da produção e questões mais específicas buscam laboratórios externos que daí conseguem desenvolver outros tipos de metodologia ou ampliar a carta de ensaios, né? Então, a gente tem organismo geneticamente modificado, a questão de pesticidas, micotoxinas, alergênicos. Glúten para glúten free, lactose free. Isso, detecção de lactose, isso. Até a questão de detecção de comprovação de autenticidade animal, então detecção de animal, né, nas rações. Né? Então, tem uma gama muito grande de ensaios, e às vezes eu posso ter internamente o meu laboratório base, que atende o meu dia a dia, e essas outras questões eu busco
nos laboratórios mais específicos, né? Especializados em cada uma dessas áreas, mas a gama de ensaios é enorme. E vocês têm bastante procura do pessoal da indústria, das empresas, nos cursos? A gente tem tido muita busca em cursos, por exemplo, a avaliação de certificado de calibração, validação de método, que é um curso que se busca muito. A questão da incerteza de medição, né? Como a gente faz para avaliar, como a gente calcula, né, a incerteza de medição dos nossos ensaios. Crucial para poder liberar um instrumento, né? Para ele poder ser o pessoal não sabe disso. A própria norma, né? Então, a qualificação na norma 17025, né? Avaliação de conformidade. Então, são N cursos que a SBM tem oferecido. São cursos, muitos deles EAD, né? Então, a pessoa pode fazer à distância, pode fazer em horários mais fáceis para ela, né? E então, vocês têm, a gama é bem grande. Esses cursos, e vocês estão com um curso aberto agora, não estão? Para fazer. Isso. A gente tem um curso. Faz aí o teu pitch. Sim, vou fazer o merchan, então. A SBM, então, atendendo a demanda de vários setores, né? Lançou o ano passado a Escola de Metrologia, né, que traz cursos mais extensos, né? Os cursos normalmente têm 153 horas, 150 horas, e aí qualifica, então, profissionais de diferentes áreas, né? Então, a gente tem curso para laboratórios de meio ambiente, tem cursos para indústria farmacêutica, tem metrologia industrial, tem para gestor de qualidade, né? Os gestores da qualidade dos laboratórios, e a gente está lançando, então, para laboratórios de alimentos e para laboratórios de análises clínicas. Específico para alimentos também? Específico para alimentos. Né? Então, os cursos, normalmente, eles têm uma grade que ela é comum, né? Para as questões que são comuns, né? Então, fundamentos de metrologia, incerteza de medição, a 17025... validação de método, e depois, né, é bem interessante, depois a gente deixa um link aqui para o pessoal acessar e ver quais são as disciplinas, né, e tem disciplinas que são específicas, por exemplo, a 22.000, né, que a Silvia é a nossa professora, a questão de amostragem, né, que na parte de alimentos é muito importante, né, então a gente pensou em fazer um raciocínio, que o aluno, enfim, o candidato ali, nosso aluno, consiga construir o seu conhecimento. O que acontecia? As pessoas faziam cursos individuais, avaliação de certificado, incerteza, mas às vezes não fazia na ordem que precisava para conseguir compreender a disciplina seguinte. Certo. Né? Então, a gente pensou num curso que tivesse todas a construção do conhecimento, que formasse um profissional, que às vezes é muito difícil da gente conseguir nos laboratórios. Então, a gente até tem uma pergunta aqui do Alexandre Mendes, eu até vou exibir aqui a pergunta, né? Fala aqui, doutora Alessandra, como você vê a formação dos técnicos de laboratório de alimentos na área metrológica? Ele está dando parabéns pela live. Muito obrigada. Querido Alexandre. Sim, o Alexandre é um o Alexandre é o coordenador, né, da Escola de Metrologia e é um entusiasta da metrologia. E é super importante porque a gente vê uma dificuldade em formação dos profissionais, né? Não só na área de alimentos, mas profissionais de laboratório. As pessoas saem da universidade não sabendo o que é o termo metrologia. Sim. E a gente... eu sou farmacêutica e na minha formação, na faculdade de farmácia, eu nunca ouvi esse termo metrologia. Sim. Só que a faculdade de farmácia nós medimos o tempo todo. O tempo todo. Né? Produzimos resultados, medições todo o tempo. Então, como um profissional vai se formar, né, fazendo medições por 6 anos e não sabe do termo metrologia, né? Então, nas diferentes áreas, a gente tem percebido que os profissionais têm dificuldade nos conhecimentos metrológicos. Né? Então, na área de alimentos não é diferente. Né? Então, às vezes os laboratórios têm muita dificuldade em contratar um técnico. Né? Não precisa nem ser um nível superior, até porque a escola de metrologia também aceita profissionais de nível médio, né? Não é só nível superior. Então, olha, o profissional... Uma informação muito importante essa. Né? Então, os profissionais também de nível médio são essenciais para os laboratórios.
Sim. Né? Porque eu tenho, às vezes, um coordenador que tem um nível superior e 10 analistas Sim. que têm formação nível médio. Sim. Só que a gente não encontra nesses profissionais um curso ou um lugar ou uma escola que forme, né, ou que ensine as pessoas sobre questões meteorológicas. E nessa nem focado assim em alimentos, né? Não, nem focado em alimentos. Quanto tempo dura o curso? O curso dura 1 ano, ele tem 153 horas, são 2 noites por semana, são terças e quintas, né? 3 horas por noite. Bem tranquilo de fazer. É bem tranquilo da pessoa fazer. A gente até estendeu, né, para 1 ano, para dar mais tempo da pessoa conseguir, né, as disciplinas. É todo EAD, as aulas são ao vivo. Maravilha. Então, assim, a pessoa pode assistir depois, caso não consiga assistir naquela noite, né? Mas o ideal é que ela assista ao vivo, porque daí ela pode conversar com o professor, trocar informação, fazer pergunta. Claro. Né? Então, não fica pesado. Pode atender o Brasil inteiro, assim. Né? Sim, justamente. E existem regiões muito carentes de formação. Né? Às vezes a gente tem numa região sul, sudeste, que é mais fácil a gente ter universidade e cursos, mas existem lugares muito remotos que as pessoas têm laboratório, né? Tem essa demanda, mas não tem onde buscar os cursos. Nossa, muito bacana isso tudo poder ser feito online, né? Porque não tem todo o custo de deslocamento e permite justamente que pessoas assim do Brasil inteiro possam fazer. Parabéns. E tem acesso a professores qualificados, né, que às vezes a gente não teria naquela nossa região. Verdade. Então a gente tem toda a expertise ali da SBM para oferecer para o pessoal. Muito bacana. Bom, então, assim, olha, eu agradeço imensamente a tua participação, tu aceita o convite aí, deixa o pessoal aí com a dica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui, a Alessandra vai passar o link para a gente, se vocês quiserem saber, já clica no link, já vai para o curso e muito obrigada a todos. Vamos fazer uma chamadinha, isso? Ok, vai lá. Na próxima semana a gente vai fazer uma live que a gente vai falar justamente sobre esse perfil do profissional, a gente vai aprofundar esse bate-papo. A gente vai convidar aqui o Alexandre Mendes a se juntar a nós aqui a falar sobre o perfil do profissional para trabalhar no laboratório, né? Isso aí. E como qualificar essa pessoa para trabalhar. Então, se você está assistindo a live, já te agenda, já entra aqui no canal, te inscreve aqui, se inscreve ali no canal da SBM também, que a gente vai transmitir simultâneo. E a gente vai falar com mais detalhes sobre essa formação profissional. O Alexandre vai trazer a experiência dele já na formação de muitos anos, né, dos profissionais das diferentes áreas, e aqui agora a gente está trazendo para o setor de alimentos, que eu acho que é essencial, porque a gente precisa ser competitivo, né? E um profissional mais qualificado precisa decolar, sabe? Justamente. E a gente precisa de massa de laboratórios, porque a gente tem muito poucos em relação ao número de empresas que tem nesse país, né? A gente precisa muito disso. Né? Então, o número de profissionais capacitados tem que aumentar, né? A gente tem que fazer essa massa crítica crescer para conseguir atender toda essa demanda que a gente tem para cumprir. Bora lá, gente. Vamos lá. Convite, então. E o convite também para a próxima live, dia 9 de março de 2022. Vejo vocês. Obrigada, Alessandra. Obrigada pelo convite. Obrigada, Silvia. Um abraço a todos. Um abraço.